O Supremo Tribunal Federal deve analisar nesta tarde uma ação direta de inconstitucionalidade proposta pela Procuradoria-Geral da República, que pede a interpretação conforme a Constituição Federal de um artigo da Lei de Tóxicos. O objetivo não é questionar a política nacional de combate às drogas, mas afastar a interpretação do artigo 33, que entende estar gerando restrições a direitos fundamentais. Sustentam os autores que decisões judiciais vêm proibindo atos públicos em favor da legalização das drogas e alegam que a proibição da realização de atos públicos em favor da legalização do uso de substâncias ilegais fere direitos constitucionais que garantem a liberdade de expressão e a liberdade de reunião. Bom, vamos agora conversar com a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Dantas. Boa tarde, Gisele. Boa tarde. Bom, Gisele, o Supremo já se manifestou pela liberação das marchas. O que vai ser decidido agora? Veja bem, Ana Amélia, essa manifestação do Supremo Tribunal Federal foi feita numa arguição de descumprimento de preceito fundamental. O que se pedia naquela oportunidade? Era que essas manifestações pela legalização das drogas, ela não fosse interpretada de forma a ser considerada como um crime previsto no Código Penal. Essa foi a ferramenta jurídica utilizada pela Procuradoria-Geral da República para poder que fosse dada uma interpretação conforme a um artigo do Código Penal que é anterior à Constituição. O Código Penal é de 1940. Então, para poder saber se ele está ou não de acordo com o texto constitucional, a ferramenta jurídica utilizada foi aquela DPF. Agora, o que será discutido também vai ser uma interpretação conforme, mas não mais em relação ao Código Penal, mas em relação ao artigo da Lei de Drogas, que define como crime condutas de instigar ou auxiliar alguém no uso de substância entorpecente. E já dá para se prever algum resultado deste julgamento de hoje? Olha, o que a gente tem, na verdade, é o precedente do julgamento feito na DPF 187, que foi essa que eu acabei de mencionar. Nesta ação, todos os ministros que estavam presentes na sessão, por unanimidade, entenderam que as marchas pró-legalização de drogas não podem ser consideradas crime. Ou seja, eles entenderam que a livre manifestação do pensamento, apenas o fato de você opinar se é a favor ou contra a legalização das drogas, é uma questão de discussão de política pública e que isso não poderia, na verdade, ensejar a criminalização dessa conduta dentro daquilo previsto no Código Penal como apologia ao crime. Então, é esse precedente que se tem. Agora, é claro que os ministros vão analisar essa contextualização em cima do que está sendo tratado pela Procuradoria-Geral da República na ação direta de inconstitucionalidade. Gisele, o que diz o artigo questionado? Bom, prevê que é crime, inclusive com pena de 1 a 3 anos, pena de detenção, inclusive com a possibilidade de ser ainda apenado com multa de 100 a 300 dias multa, a conduta de auxiliar, instigar ou induzir qualquer pessoa ao uso de substância entorpecente. Então, para a Procuradoria-Geral da República, o que tem acontecido? Algumas decisões espalhadas pelo judiciário afora acabam tipificando como ilícito penal, ou seja, considerando como crime essas manifestações. Embora a decisão do Supremo na DPF, ela tem eficácia vinculante, vale contra todos, ela analisou a questão da compatibilidade ou não dessas manifestações em relação ao Código Penal. Agora, o que será feito é em relação ao artigo da Lei de Drogas, se isso pode ou não ficar caracterizado. A AGU, inclusive, já se manifestou, dizendo que, neste caso, não seria essa a ferramenta jurídica adequada. Por quê? Porque o artigo da Lei de Drogas não permite várias interpretações. Para a AGU, essas situações, se aquela liberdade de manifestação excedeu ou não a ponto de caracterizar um crime, deve ser avaliada caso a caso.